Você já conviveu, já se relacionou com uma pessoa moralista? Alguém que o tempo todo está dando lição de moral em alguém. Não sei se você conhece ou se você convive com uma pessoa assim. Mas pessoas assim, geralmente, são difíceis de se relacionar. Porque os moralistas, eles possuem algumas características. E essas características, elas se evidenciam. E é impossível que essas características não incomodem de alguma maneira. Por exemplo, um moralista, ele é seu próprio juiz. Uma pessoa moralista, ela não aceita definitivamente que alguém lhe aponte os seus erros. Quando você chega diante de uma pessoa moralista e você começa, de alguma maneira, a mostrar os erros dessa pessoa ou colocar o dedo na ferida, você pode ter certeza que ela vai, de alguma forma, se esquivar da responsabilidade e arrumar uma justificativa para cada atitude errada que ela toma. Você pode ter certeza disso. Ela não aceita ser julgada por ninguém. Ela é o seu próprio juiz. Ela se julga. E no julgamento dela, ela não está errada. Então, pessoas que geralmente sempre têm dificuldade de reconhecer os seus próprios erros, essa pessoa é ou ela tem tendência de ser uma pessoa moralista. Uma outra característica de uma pessoa moralista é que essa pessoa sempre se considera superior aos outros. Sempre se considera melhor do que os outros. Se você diz que faz determinada coisa, ela, na conversa, mostra que ela também faz, ou ela fala que faz algo melhor do que você. Outra característica de uma pessoa moralista é que ela está cheia de justiça própria, ou seja, ela estabelece conceitos de valor, ela estabelece um código penal pessoal, se eu posso dizer assim, e todo aquele que não se enquadra dentro desses conceitos que a pessoa estabelece é rechaçado. Entende? Essas são pessoas moralistas. Pessoas moralistas são pessoas de difícil trato. São pessoas, me perdoe a palavra, pessoas realmente indesejadas. Porque elas provocam isso. De alguma maneira, elas vão afastando as pessoas de perto delas, porque elas não conseguem descer do patamar, elas não conseguem descer um degrau para caminhar com você. Elas sempre estão em cima, apontando o dedo e olhando para aqueles que não se enquadram dentro dos seus juízos de valor. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui em Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 5. Exatamente isso. Quando Paulo escreveu o capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32, Paulo está falando dos gentios. E ele está dizendo que os gentios rejeitaram a revelação de Deus na natureza. Deus se revela na natureza. Semana passada, eu falei sobre as 3 revelações de Deus, e eu acabei me esquecendo de apresentar para vocês as outras 2. Aí a irmã Gina chegou perto de mim e me lembrou: pastor, o senhor falou de uma, faltou 2. Então Deus se revela naturalmente, através da natureza. Deus se revela pessoalmente, através de quem? Jesus Cristo. E Deus se revela especialmente. Existe uma revelação especial de Deus. Qual é essa revelação? A palavra de Deus. Então, o que acontece com os gentios? Os gentios observam a natureza, observam as coisas criadas, e ao invés de glorificarem a Deus, de crerem em Deus, eles rejeitam a revelação de Deus na natureza e passam a adorar mais a criatura do que o Criador,
que é bendito eternamente, como Paulo disse. E por conta disso, caem na idolatria. Começam a construir para si ídolos, representando homens, Paulo vai dizer, representando quadrúpedes, répteis. As religiões orientais adoravam insetos, adoravam gado, adoravam répteis. A religião egípcia, por exemplo, era repleta disso. Então, Paulo, quando ele está fazendo o seu relato em Romanos 1, a partir do versículo 18, ele está falando justamente disso, dessa tendência que o homem tem para cair na idolatria quando ele rejeita a revelação de Deus na natureza, porque é o primeiro caminho. Se alguém rejeita Deus, olhando a natureza, olhando as coisas criadas, muito menos crerão em Cristo se Cristo lhes for pregado. Por isso Paulo vai chamar os gentios de inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Por conta da sua idolatria, Deus os entregou a si mesmos, que é o pior castigo que pode acontecer com alguém. Quando Deus diz para você assim, então viva do seu jeito, Deus solta a corda e você passa a viver de acordo com os seus conceitos. Então, o que acontece? Por conta dessa idolatria, os homens se entregaram a sentimentos perversos, evidenciando principalmente a imoralidade, quebrando aquela ordem natural. Paulo vai falar isso lá no seu capítulo 1, quando ele fala dos versículos 18 a 32. É o que acontecia em Roma e o que acontecia no mundo antigo através da imoralidade sexual. E Paulo também vai falar acerca dos sentimentos que vão ocupando o coração daquele que não crê em Deus. Então, no primeiro capítulo de Romanos, versículos 18 até o versículo 32, Paulo quer mostrar uma coisa: os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, estão perdidos. Aí eu fico imaginando uma cena aqui. Imagina agora um moralista perto de Paulo, e Paulo apontando o dedo e cobrando posicionamentos, porque é uma diferença. Quando você, autorizado pela palavra de Deus, chega perto de um irmão e fala para esse irmão que ele está errado, você não está usando a sua autoridade. Você está usando a autoridade da palavra de Deus. E aquilo tem como objetivo corrigir a vida da pessoa que está perto de você. Mas eu fico imaginando Paulo escrevendo essa parte de Romanos e um moralista perto dele, e o moralista batendo palmas para Paulo, porque Paulo estava coberto de razão. É como se o moralista falasse assim: é isso mesmo, Paulo, você está certíssimo, esse grupo aí está todo perdido, esse grupo aí está todo ele longe de Deus, você está certíssimo. Paulo, eu concordo com você em gênero, número e grau, e acho, Paulo, que você ainda está sendo bonzinho. Você deveria ser mais duro com os gentios. Os gentios estão longe de Deus, é um moralista. Aí, naquele momento, Paulo para de escrever para os gentios, e ele vai usar aqui de um recurso literário muito utilizado no passado pelos filósofos, chamado de diatribe. O que é isso? Você idealiza um personagem na sua frente, um personagem fictício. Esse personagem é a representação de um todo, e você começa agora a apontar o seu discurso para esse personagem imaginário. Isso era um recurso usado nos discursos severos dos filósofos, dos políticos, porque tenho que dizer para você uma coisa muito importante: não era apenas os cristãos, ou não era apenas os judeus, porque nós vamos falar deles agora, que olhavam as questões da imoralidade em Roma. Também havia alguns filósofos que condenavam as práticas imorais de Roma, os abusos de Roma. Dentre eles, por exemplo, nós vamos ter Sêneca, um grande filósofo que foi tutor de Nero. Ele foi o mentor do imperador Nero. Enquanto Nero esteve debaixo da tutela de Sêneca, Nero foi um bom imperador. O problema é quando ele saiu debaixo da responsabilidade de Sêneca. Aí Nero ficou totalmente dominado pela sua vaidade e se tornou aquele imperador que foi. Havia também políticos que discursavam no Senado,
contra as práticas imorais, contra a perversidade de Roma. Havia. Mas qual era o grande problema desses homens? Eles também cometiam, muitas vezes, os mesmos erros. Por exemplo, Sêneca, o moralista Sêneca, ele concordou com Nero quando Nero mandou matar a mãe dele, Agripina. Quando Nero decidiu matar a própria mãe, Sêneca concordou. Mas ele era um moralista. Aí você vai entender o que Paulo quis dizer aqui no capítulo 2, quando ele fala assim: portanto, és inexcusável, ou seja, indesculpável, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, faz o mesmo. Paulo agora, se os irmãos me permitem, né? E aqui eu quero, só para ilustrar, Paulo, ele pega a sua metralhadora, que estava apontada para os gentios, e Paulo agora vai mudar a direção da metralhadora. E ele vai escrever agora, principalmente para um grupo extremamente moralista no tempo de Paulo. Sabe quem era? Os judeus. Os judeus eram extremamente moralistas. Os judeus, irmãos, eles eram dominados por uma vaidade tão grande, mas tão grande, que eles diziam o seguinte: Abraão está assentado na porta do inferno para não permitir que nenhum judeu entre. É impossível um judeu ir para o inferno. Eles diziam o seguinte: os pagãos são o combustível do fogo do inferno. Por isso que quando o judeu orava, ele orava assim: Senhor, obrigado por eu não ter nascido pagão. Obrigado porque o Senhor não permitiu que eu nascesse pagão. Os judeus, eles odiavam os gentios. Por isso que um judeu não entrava na casa de um romano, porque para ele era um absurdo se contaminar com o romano. Por isso que quando Pedro foi lá em Atos 10, para a casa de Cornélio, que era um centurião romano, ele teve que prestar satisfação para a igreja lá em Jerusalém, que ainda estava muito judaizada. Era um absurdo um judeu entrar na casa de um romano. Quando aquele homem manda o seu servo falar com Jesus: Senhor, meu servo está doente, e eu sei que tudo que o Senhor disser vai acontecer. Jesus disse assim: eu vou na sua casa. Ele disse: não precisa vir à minha casa, porque eu sou um homem também que tenho autoridade, e se eu falo para o meu servo faz, ele faz. O senhor não precisa entrar na minha casa, porque aquele homem sabia que para um judeu isso era extremamente grave, e ele não queria colocar Jesus numa situação difícil. O judeu tinha esse sentimento dentro de si, de sentir-se superior aos outros e desprezar as pessoas. Para eles, samaritanos não eram gente, eles odiavam os samaritanos. Quando um judeu tinha que ir da Judéia para a Galiléia, ele cortava a volta pela região de Decápolis, mais 2 ou 3 dias de viagem, para não entrar dentro de Samaria. É por isso que lá em João capítulo 4, você vai ver lá assim, e quando Jesus vai para Samaria, ele ia para a Galiléia, lá diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Como Jesus não tem essas convenções humanas, ele entra dentro de Samaria. Para um judeu isso era um absurdo. Um absurdo. Quando Jesus foi pregar o evangelho para os samaritanos e eles foram rejeitados, Tiago e João chegaram perto de Jesus e disseram assim: mestre, o senhor quer que nós oremos a Deus como Elias, para que Deus mande fogo do céu e consuma esses samaritanos? Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas das pessoas, mas para salvá-las. Por isso que eles receberam o apelido de filhos do trovão. Então havia esse sentimento no coração de um judeu. O judeu, ele era tão apegado à sua religião, ele tinha tanto fanatismo, se eu posso dizer assim, pela sua religião judaica, que pelo fato de ser judeu, ter nascido judeu, para ele já era uma garantia de que ele era salvo. Então o judeu muitas vezes vivia de maneira relaxada, mas assentava-se num tribunal e vivia julgando as pessoas.
Vivia dizendo para as pessoas que elas eram pagãs. É por isso que você vai ver tantos exemplos na Bíblia. Aquele fariseu que foi orar no templo com o publicano, e ele olhou para o céu e disse: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano. Era o sentimento de um judeu. É por isso que quando os fariseus iam conversar com Jesus, eles diziam assim: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Então os judeus eram dominados por esse tipo de sentimento. Paulo quer mostrar o seguinte: não, tanto os gentios estão perdidos, quanto os judeus estão perdidos. E tanto o gentio quanto o judeu precisam do mesmo evangelho, precisam da mesma graça, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está colocando todos dentro da mesma realidade espiritual, quebrando esse conceito. Por isso que agora Paulo se volta para os judeus. O capítulo 2, Paulo vai falar dos judeus. Porque a igreja de Roma era composta de judeus e gentios. E havia em Roma uma enorme comunidade de judeus. E esses judeus, envaidecidos pela sua religiosidade, envaidecidos, dominados por esse sentimento de desprezo pelas pessoas, eles viviam julgando as pessoas, viviam colocando o dedo em riste para as pessoas e dizendo que aquelas pessoas eram perversas e eram condenáveis. Agora Paulo vai dizer para eles, aqui no capítulo 2, ele vai dizer: portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos, olha o versículo 2, que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Existe um juízo de Deus que obedece um critério de verdade. Todo aquele que não se enquadra dentro da verdade de Deus, enfrentará o juízo de Deus. Todo aquele que não está dentro, inserido na graça de Deus, que vem até nós por intermédio de Jesus Cristo, esse vai enfrentar o juízo de Deus que há de vir sobre a terra. O judeu achava que não. O judeu achava que estava excluído desse bojo de pessoas que seriam condenadas por conta da sua religiosidade, que o transformou numa pessoa extremamente moralista. Paulo continua, versículo 3, e tu, ó homem, que julgas. Paulo está falando aqui dos judeus, lembra da diatribe? Ele colocou um personagem fictício diante dele, representando os judeus, e está acusando esse personagem. Os judeus leram isso e entenderam. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade? Ou seja, você acha que Deus não é longânimo, não é benigno para com os outros, só para com você? Ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, sabe o que você está fazendo, judeu? Você está entesourando ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque religião não salva. Aqui eu quero dizer para a minha igreja, que está linda nessa manhã, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos, muitas vezes, nos policiar, porque nós corremos o risco de nos comportar muitas vezes como judeus, achando que, pelo fato de estarmos inseridos numa denominação ou num conceito teológico, somos melhores do que os outros. E aqui eu falo para vocês, não somos. O que nós somos unicamente pela graça de Deus. Precisamos vigiar o tempo todo, para não confundirmos as coisas, porque Deus nos deu uma missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é falar das grandezas de Deus, é falar do Evangelho, é mostrar que existe graça, é mostrar que existe isso que Paulo diz aqui, no versículo de número 4, as riquezas, a benignidade, a paciência e a longanimidade de Deus, que leva ao arrependimento.
É pegar as pessoas e apresentar para elas o evangelho que um dia nos salvou. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós estamos sendo dominados por um egocentrismo maior do que nós mesmos e corremos o risco de nos considerarmos melhores do que os outros. E diante de Deus, irmãos, diante de Deus não existe maior ou menor, não existe quem é mais ou quem é menos, não existe aquele que é mais merecedor ou menos merecedor. Todos nós estamos nivelados e estamos nivelados por baixo. Isso precisa evidenciar em nós o valor pela graça de Deus em nós, porque é só por ela é que nós estamos aqui nessa manhã. Eu sou um pastor batista, já caminho para 7 anos de ordenação. Agora, dia 1º de setembro, eu faço 7 anos de ordenação. À frente de igrejas, eu estou há 10 anos, tomando conta de, aliás, mais, 11 anos, tomando conta de igrejas, à frente de igrejas. Sou batista há 30 anos na minha vida. Amo ser batista. Amo a minha denominação. A minha denominação tem uma história muito bonita, uma história de perseguição. Quantos de nós fomos perseguidos no passado porque defendemos os princípios da palavra de Deus? Eu costumo dizer que não existe doutrina batista. Existe doutrina bíblica que são defendidas pelos batistas. Não existe uma doutrina batista. Eu louvo a Deus por estar numa igreja batista. Mas antes de ser batista, eu sou cristão. E se tem um sentimento que precisa estar presente no coração de um cristão, é compaixão, amor, tolerância. Entende? Porque senão nós vamos cair no erro dos judeus. E vamos começar, e eu conheço pessoas assim, que não são batistas, são baptistas. Que colocam a denominação acima de tudo. Eu não quero que você entenda a minha fala nessa manhã como um cartão verde para o ecumenismo, porque eu não sou ecumênico, eu não concordo com o ecumenismo, porque eu entendo que as diferenças existem e elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser tratadas dentro de cada realidade, de cada denominação, e nós vamos caminhando falando do amor de Jesus. Mas, irmãos, nós precisamos atentar para o fato de que isso não me faz ser melhor do que ninguém. Porque quando eu começo a achar que, pelo fato de eu ser de uma determinada denominação, me coloca no direito de julgar aquele que não é, eu estou deixando de ser um cristão e estou me transformando num moralista. E estou começando a achar que o céu é só para mim. Estou começando a judaizar a minha fé. Entende? Então esse texto dessa manhã, ele me chamou a atenção, e eu queria deixar para você aqui, nessa reflexão, porque é um capítulo pequeno, eu queria deixar para você aqui, essa advertência, porque Paulo agora vai mostrar para os judeus que, embora eles tenham séculos de história, e embora eles tenham uma lei, e embora eles tenham uma história de muitas guerras e de muitas conquistas, uma história de promessas, uma história do cuidado de Deus, e Deus cuidou mesmo daquele povo de uma maneira impressionante, e tem cuidado até hoje, mas Paulo quer mostrar uma coisa: o que faz isso acontecer não é o legalismo, ou não é o extremismo, ou não é o moralismo. O que faz isso acontecer é a graça de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma evidência da graça. Deus me salvou, não foi porque Ele viu algo em mim que chamou a atenção dEle. Ele disse, preciso desse moço, vou salvá-lo. Não. Deus me salvou porque Ele quis me salvar, e não me pergunte por quê, porque se fosse eu não me salvaria. Mas Ele quis me salvar. Esse texto me mostra, irmãos, o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2 me mostra, irmãos, que nós precisamos todos os dias ajoelhar e agradecer ao Senhor pela graça de Deus. Porque nós somos salvos pela graça, pela maravilhosa graça. E como eu sou salvo pela graça, eu preciso reconhecer que existe muita gente aí fora que está sendo salvo pela graça também. Por isso, quando você se encontrar com alguém que não compactua da sua fé, ou da sua linha de pensamento, ou do seu corpo doutrinário,
Embora você discorde de posicionamentos, ame as pessoas que estão ao seu redor e não permita que as suas convicções tornem você um moralista. E faça você desprezar as pessoas porque elas não estão aqui. Quando você pregar o evangelho, parece que eu estou jogando contra o patrimônio. Não, quando você pregar o evangelho, prega o evangelho para o reino de Deus. E se as pessoas sentirem o desejo no coração, elas virão congregar conosco como elas estão vindo. Sem pressão psicológica, sem ameaça. Porque quando nós abrimos a boca, nós temos que pregar o evangelho, não o que uma igreja defende. As pessoas vêm à igreja para ouvir o recado de Deus, não o recado do pregador. E é o que está acontecendo hoje muitas vezes. As pessoas hoje estão deixando o evangelho para se ater a métodos. E as pessoas estão deixando o evangelho para trabalhar a conversão do outro, visando ganhá-lo para a igreja, para o hall de membros, e não para o reino de Deus. Eu atendi uma pessoa, semana passada aqui no gabinete, que veio conversar comigo, uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito, muito bacana, gostei demais dessa pessoa. Ela veio conversar comigo acerca de algumas dúvidas que ela tem, e ela está, embora seja muito religiosa, porque ela está perdida, porque ela não consegue encontrar respostas para as suas principais dúvidas. E naquele momento, quando eu estava conversando com ela, eu disse o seguinte para ela: olha, o que vai colocar a sua vida em ordem, o que vai preencher as lacunas do seu coração, o que vai dar as respostas que você tanto quer, é a palavra de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Leia a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo para abrir seu coração e fazer você entender o que você está lendo. E eu vou te ajudar nessa caminhada. Por quê? Porque se houver um entendimento da palavra, um entendimento do evangelho, as demais coisas vão acontecendo. As demais coisas vão sendo naturalmente evidenciadas. A pessoa vai entender pelo Espírito, não pelo convencimento de um pregador, porque muitas vezes nós queremos fazer isso. Nós queremos abrir, não é, a boca de alguém e colocar goela abaixo tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu entendo ser verdadeiro, e queremos que a pessoa absorva tudo aquilo sem a ação do Espírito de Deus, e eu me esqueço que quem convence é o Espírito de Deus e não eu. Não são as minhas estratégias, as minhas regras, os meus métodos que faz um pecador sair do inferno e vir para o céu, mas é a graça de Deus. Então eu quero dizer para a igreja nessa manhã que eu aprendi aqui nesse texto a valorizar ainda mais a graça e a me diminuir ainda mais diante de Deus, porque eu só estou aqui pela misericórdia de Deus, gente. Não estou aqui por mérito próprio. Eu não mereço nada. Eu mereço ir para o inferno. Se eu fosse Deus, eu me mandava para lá. Mas Ele me ama. O que eu vou fazer? Ele me ama. E Ele quis me salvar. E Ele manifestou a sua graça a mim. Então o que eu tenho que fazer é me recolher à minha insignificância e ser grato a Ele pela graça dEle sobre a minha vida. E olhar para as pessoas com olhos de misericórdia, olhos de piedade. E orientar dentro da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com tudo, não. Mas discordar é uma coisa, julgar é outra. Totalmente diferente. Colocar uma pessoa como alguém inferior a você, simplesmente porque essa pessoa não compactua das suas crenças, é algo antibíblico e faz de mim um moralista. Então, quando você pregar o evangelho, lembre-se que você foi alcançado por esse evangelho. Quando você falar do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, lembre-se que você foi alcançado pela graça, pelo amor, pelo perdão de Deus. E lembre-se que se não fosse a graça de Deus, você estava na condição de perdido ainda. É o que o judeu não entendia. O judeu não entendia isso. Ele achava, eu sou filho de Abraão, eu sou salvo, eu tenho a linhagem eterna, eu faço parte do povo de Deus. Nada me tira isso. E ele confiava extremamente na sua religião. Religião não salva, irmãos. Denominação não salva. Pastor não salva. Padre não salva. Igreja não salva. Quem salva é Cristo, mediante sua graça. Isso precisa estar presente no nosso coração. Aí eu aprendi uma lição rápida que eu quero compartilhar com você. Sejamos mais cristãos e menos moralistas. Sejamos pessoas recheadas de compaixão, de amor ao próximo,
pessoas que tenham palavras doces, pessoas que sejam tolerantes, porque nem sempre você vai conviver com alguém que pensa igual a você. Olhe para essa pessoa com olhos de misericórdia, e muitas vezes essas pessoas têm algo para nos ensinar. Muitas vezes. Por isso, Paulo agora, ele está dizendo, vocês judeus que estão aí julgando as pessoas, se sentindo melhores do que elas, eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês também são indesculpáveis, porque vocês estão menosprezando a benignidade de Deus. O que leva a pessoa ao arrependimento não é uma linhagem étnica. O que leva a pessoa ao arrependimento, irmãos, é o reconhecimento da sua culpa diante de Deus, que é colocada em nós pelo Espírito de Deus. Então esse texto aqui, ele pode ser lido para nós. Esse texto está dizendo, Alex, você é inexcusável quando julgas. Porque muitas vezes naquilo que você julga o outro, você pode estar fazendo o mesmo. Talvez eu não esteja cometendo o mesmo erro que aquela pessoa comete, mas eu posso estar cometendo outro que ela não comete. Talvez o judeu não se entregava à lascívia, como o povo romano se entregou, à imoralidade como o povo romano se entregou, mas havia uma série de outros pecados escondidos ali dentro do coração de um judeu. Eu citei alguns aqui para você, que o judeu não evidenciava porque ele achava que não, ele era o povo de Deus, e ai daquele que não é judeu. Por isso que os judaizantes, aqueles judaizantes deram tanto trabalho para Paulo, porque eles adentraram a igreja cristã e começaram a dizer que se alguém não se tornasse judeu primeiro, não podia ser salvo. Por isso que os judaizantes ficavam o tempo todo exigindo dos cristãos que eles guardassem sábado, que eles fossem circuncidados, que eles obedecessem leis alimentícias. Porque para um judaizante você tem que se tornar judeu primeiro para ser salvo. Ninguém vai ser salvo porque é batista. Ninguém vai ser salvo porque é presbiteriano. Ninguém vai ser salvo porque é católico. Ninguém vai ser salvo porque é assembleiano. Nós somos salvos por intermédio de Cristo e somente por intermédio dele. A ele toda a honra e toda a glória. Aqui o Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nossa igreja tem passado por um momento maravilhoso. Nós estamos tendo, e em breve eu vou apresentar para vocês, 24 novos irmãos se agregando a nós. Isso é mérito do pastor? Não. Isso é mérito da igreja? Não. Isso é mérito do louvor? Não. Isso é mérito de Jesus Cristo. Entende, irmão? Porque senão nós vamos cair no moralismo. E nós vamos começar a nos achar melhores do que os outros por causa disso. Não, vamos confiar em Deus, vamos pregar o Evangelho, vamos falar da graça de Deus e vamos deixar o resultado com Deus. Sem ficar julgando A, B ou C, porque A, B ou C não crê, não está conosco, como certa vez os discípulos chegaram diante de Jesus e falaram assim, mestre, nós encontramos alguém ali que não anda conosco e também está expulsando demônios, nós devemos proibir? O que Jesus respondeu? Deixa estar, porque quem não é contra nós, é por nós. O pastor agora então, agora eu não estou entendendo mais nada, quer dizer agora então que o senhor liberou geral? Não, não é isso que eu estou falando. Cada um no seu quadrado. Mas irmãos, eu quero que os irmãos entendam que o tempo todo nós estamos com pecados rondando nossa vida. O tempo todo existem pecados na barra da nossa calça, ali pertinho da gente, querendo entrar no nosso coração. E um deles é o moralismo. É o fanatismo denominacional. Entende? É o fanatismo denominacional. Estamos por cima. Estamos por cima, não. Somos tão indesculpáveis quanto qualquer outro. O que nós estamos, onde estamos e o que somos é pela graça de Deus, somente por isso. Que o Senhor nos abençoe. Nessa manhã, eu gostaria de deixar para você essa reflexão em Romanos 2 e contar uma historinha para você, encerrar com uma ilustração. Teve um senhor que viajou, um senhor cristão, crente em Jesus, ele viajou e depois de um certo tempo ele voltou para a sua terra natal. E ele estava na estação, chegando de trem, ele encontrou uma pessoa, era uma cidade pequena, e ele conhecia aquela pessoa que estava na estação. Essa pessoa se chamava João.
E aí esse crente chegou perto do João e falou assim: "E aí, João, tudo bem? Oh, eu estou bem, o senhor, como está? Está de volta?" "Sim, voltei." "Como têm sido as coisas por aqui?" Aí o João disse assim: "O senhor não sabe o que aconteceu aqui. Uma tempestade violenta caiu sobre a cidade, destruiu um monte de casa, destruiu a minha casa. Só não preciso de ver o que a tempestade fez com a minha casa. Arrancou telhados, a minha casa foi para o chão." Aí aquele crente olhou para o João e falou assim: "Mas eu te falei que um dia seus pecados iam ser punidos. Eu te falei." Aí João olhou para aquele crente e falou assim: "A casa do senhor também caiu." Ele falou assim: "Ó Deus, quem pode entender os teus desígnios? Seja feita a vontade do Senhor." 2 pesos, 2 medidas, não é? Acontece com outro, é punição de Deus. Acontece comigo, é desígnio do Senhor. Cuidado com o moralismo, gente. Cuidado para a gente não ser enquadrado aqui no que Paulo está dizendo. Ele agora vai falar para os judeus. Segura aí, judeus, eu tenho para vocês também. Primeiro para os gentios, vocês são isso, são isso, são isso. A palavra de Deus se revelou para vocês, Deus está se revelando, vocês trocaram a revelação de Deus, se tornaram idólatras, se tornaram imorais, vocês são indesculpáveis, vocês estão perdidos. E o judeu, talvez todos os judeus batendo palmas para Paulo. Esse é Paulo, ei Paulo, você é 10, Paulo. Espera aí, eu tenho para vocês também. E ele se vira agora para os judeus, e o capítulo 2 ele vai mostrar para os judeus: vocês também são isso, são isso, são isso. Vocês estão rejeitando a benignidade de Deus, estão se apegando à religiosidade. Por quê? Porque lá no capítulo 3, Paulo quer dizer o seguinte: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos. O intelectual, aquele que não é tão intelectual, aquele que tem uma cultura maior do que aquele que não tem, o rico, o pobre, todos estamos debaixo da mesma realidade espiritual. E se não for a graça de Deus, nós estamos irremediavelmente perdidos. Nós vamos para o inferno com a nossa Bíblia debaixo do braço. Se não for a graça de Deus. Por isso, irmãos, tenhamos a humildade de fazer uma análise no nosso coração e entender no nosso coração que tipo de sentimento tem lá. Dedique-se à sua igreja. Ame sua igreja, mas ame aqueles que não são. Tenha compaixão, tenha misericórdia, ore por eles, para que um dia a graça de Deus possa ser derramada sobre aqueles que ainda não têm a graça, e que Deus torne compreensível sua palavra para aqueles que ainda estão, de certa forma, com seus olhos escurecidos, mas nunca se colocando numa posição de superioridade, porque um dia nós estarmos lá. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, e que verdadeiramente a sua palavra encontre guarida no nosso coração. Amém? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor sempre nos ensina. O Senhor sempre nos mostra grandes verdades. Religião não salva, Senhor. Muitas vezes nós estamos nos tornando moralistas demais, achando que somos melhores do que os outros, enquanto a tua palavra diz que cada um deve considerar os outros superiores a si. Ó Deus, coloca compaixão no nosso coração, coloca amor, coloca tolerância, para que possamos apresentar o seu evangelho como ele é, porque é isso que se encontra no seu evangelho: graça, perdão, amor, tolerância. É isso que está no seu evangelho. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, e que o Senhor retire de nós todo o ar de superioridade que porventura esteja presente no nosso coração, porque nós queremos tão somente ser instrumentos da sua graça. Muito obrigado por essa manhã. Eu oro grato por tudo que o Senhor falou conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.